99605-8915. 11h24, plantão de polícia. Plantão policial. Olha, a aposentada Deolinda de Oliveira, 70 anos, do Santa Luzia, em Araçatuba, morreu depois de ser atropelada por uma moto na sexta-feira à noite na Rua dos Fundadores. O autor do atropelamento, um técnico em manutenção de 25 anos do Moarama, que foi internado em estado grave. Ele estaria trafegando em alta velocidade, segundo informado pela polícia. O atropelamento foi nas imediações do supermercado Diniz. Uma testemunha disse à polícia que caminhava pela calçada e viu a idosa atravessando a avenida. Ela morava em um conjunto de apartamentos próximo. Segundo essa pessoa, a vítima já havia atravessado uma das faixas e 2 carros estavam se aproximando. Os carros estariam em velocidade compatível com a via e por isso a aposentada seguiu o trajeto, pois daria tempo de fazer a conclusão. Entretanto, a moto teria surgido em alta velocidade, ultrapassando os 2 veículos pela direita, vindo atropelar a aposentada Deolinda de Oliveira. Com o impacto, ela foi jogada ao chão. Os policiais chegaram, ela já estava sendo atendida, mas infelizmente ela acabou não resistindo e veio a óbito. Mais uma ocorrência na cidade de Araçatuba. Uma mulher de 45 anos foi presa no sábado à noite, acusada de incendiar uma residência no bairro Alvorada, na qual ela morava de favor nessa casa. Segundo o boletim de ocorrência, ela disse à polícia que mantinha um relacionamento amoroso com o proprietário do imóvel, 83 anos. E aí, segundo ela ficou nervosa ao descobrir que foi traída por esse senhor de 83 anos. Policiais militares foram à residência incendiada por volta das 7 horas da noite. A casa fica na rua Araçatuba e populares ajudaram a apagar as chamas. Segundo a polícia, os indícios apontavam que o fogo teria começado em um dos quartos, que ficou bastante danificado e se alastrado por quase todo o imóvel, colocando em risco as casas vizinhas. Os policiais conseguiram contato com o idoso, que mora na Vila São Paulo, que foi identificado como proprietário do imóvel. Ele contou que a mulher estava em situação de rua, passou a morar na casa dele de favor e o casal mantinha relação amorosa eventual, 83 anos. A filha do idoso encontrou a acusada na esquina próxima ao local e ela foi abordada pelos policiais. Ela foi levada ao plantão policial e foi registrado para 3 a 6 anos de prisão e não concede direito à fiança na fase policial e agora ela está à disposição da justiça. Olha, uma motocicleta foi recuperada pela PM sábado em Birigui. Ela estava com 3 menores de idade. Eles foram conduzidos para a delegacia. Policiais da Força Tática chegaram até os infratores depois de uma denúncia anônima. A informação era de que os adolescentes estavam com uma moto sem placa numa estrada rural que liga Birigui a Coroados. Aliás, é uma prática constante, viu? Diz que, segundo informações que eu obtive, a maioria das motos e mobiletes furtadas, elas são escondidas numa mata que tem ali saindo do Crevellaro para Coroados. Tanto de um lado, como que é Birigui, como do outro lado, que é já Coroados. Ali eles costumam se mocosarem com os objetos furtados. Os PMs foram até o local, surpreenderam os 3 menores ao lado da moto. Consultando a numeração do chassi, descobriram que tratava de um produto de furto. Os menores foram apresentados no plantão, foram ouvidos e liberados para os responsáveis legais. E uma médica que estava trabalhando no pronto-socorro de Penápolis foi agredida pela filha de um paciente que morreu de infarto durante atendimento. A mulher é uma dona de casa de 37 anos, que também será investigada por danificar alguns objetos e equipamentos. Segundo apurado, policiais foram acionados a comparecer no pronto-socorro, pois tinha uma confusão por lá. Chegando à unidade, os PMs conversaram com a médica. Ela contou que foi solicitada para atender um paciente que estava na sala de emergência e que deu entrada com dores no peito e princípio de infarto. A profissional foi até a ala e, ao examiná-lo, iniciou o protocolo específico, tendo o auxílio de 2 enfermeiras que faziam a medicação. Ela relatou que deixou a sala para fazer um atendimento ao lado, porém, passados alguns minutos, foi chamada, pois o paciente tinha entrado em parada cardiorrespiratória. Imediatamente começou o processo de reanimação e feita a intubação, aplicação de choque e medicamentos na vítima.
O procedimento durou 45 minutos, entretanto o homem não resistiu e veio a óbito. A médica declarou a morte e voltou para a sala do consultório solicitando que a equipe chamasse algum familiar. Ao ser dada a notícia da morte, várias pessoas invadiram a sala de emergência e a filha do paciente foi até o local onde o corpo estava. Ao ver o pai, a mulher voltou ao consultório por motivos a serem apurados, deu um soco no armário de vidro, usado para guardar medicações. Ainda segundo o relato da médica, a investigada pegou a profissional pelos cabelos, arrastou-a até a ala onde estava o corpo do pai e a jogou sobre o corpo. Meu Deus do céu. A dona de casa teria ainda discutido com demais funcionários e danificados outros equipamentos. Levada ao plantão, ela prestou esclarecimentos. A médica não tem culpa. Claro. Meu Deus do céu, vamos devagar aí. Claro que a gente entende a dor da morte, mas eu vou bater no médico e alguém morrer. Não é assim, justifica, né? Pelo amor de Deus. E um limpador de vidros de 40 anos, que é morador em Buritama, foi preso na sexta-feira à noite, acusado de agredir a companheira dele. O crime aconteceu no local de trabalho dela, um restaurante da cidade. Isso por volta das 11h30 da noite. Houve um chamado de atendimento à briga. Isso fica perto da beira do rio. A mulher tem 31 anos e é cozinheira e trabalha no local. Ela contou à polícia que o companheiro havia lhe telefonado algumas vezes, mas ela não pôde atendê-lo, estava trabalhando. Irritado por não ter sido atendido, ele foi até o restaurante, passou a xingá-la e agarrou ela pelo pescoço. Ao tentar escapar, a vítima caiu no chão e foi arrastada pelo companheiro por cerca de 100 metros. Com ela ainda caída, o acusado sentou sobre o corpo dela e continuou os xingamentos. Que coisa, hein? A cozinheira disse que desferiu alguns socos no companheiro para tentar se soltar e automaticamente alguns colegas de trabalho interveio e a polícia foi acionada. O delegado responsável pelo flagrante arbitrou uma fiança de R$ 1.100 para que ele pudesse responder o processo em liberdade. Por isso, ela representou criminalmente contra o companheiro e solicitou as medidas protetivas de urgência. O boletim de ocorrência foi registrado como injúria, vias de fato e violência doméstica. Olha, um morador de Birigui foi preso pela Força Tática da PM com um revólver que havia sido furtado de um policial civil em São Paulo. A ação foi sábado, aqui no Tozelar. A PM chegou até o acusado por meio de denúncia anônima. A informação era que ele mantinha uma arma de fogo em casa. Os PMs encontraram o acusado próximo da residência. Sendo questionado sobre a denúncia, ele admitiu que tinha um revólver calibre 38 em cima de um guarda-roupas. Além da arma, os PMs apreenderam 4 munições intactas e 2 deflagradas. O morador, cujo nome não foi divulgado pela polícia, foi autuado em flagrante no plantão policial de Birigui. E essa aqui, olha, uma dona de casa de 31 anos do Água Branca, em Araçatuba, foi presa em flagrante acusada de embriaguez ao volante ontem à noite. Ela não tem carteira de habilitação e caiu da moto ao tentar fugir de uma abordagem policial. Segundo o BO, policiais faziam patrulhamento no Água Branca. Quando passavam pela Valdir Cunha, viram uma pessoa de moto com o farol apagado, sem capacete e transitando de encontro à viatura. Os policiais pararam de atravessado na via para abordar a pessoa suspeita, que era a dona de casa. Ela tentou fugir e acabou caindo, sendo detida. Os PMs perceberam que ela apresentava fala pastosa, exalava aquele bafo terrível de cachaça. Ela disse que estava bebendo cerveja para comemorar o aniversário de casamento e que a moto era de sua esposa. A dona de casa concordou em fazer o teste do bafômetro. Ela estava pouco bêbada, né? 1,16 miligrama de álcool por litro de ar alveolar. Ela estava quase 4 vezes acima do permitido por lei. Devido à queda que sofreu, ela foi levada ao pronto-socorro antes de ser encaminhada para a delegacia. Ela não pagou uma fiança arbitrada, acabou presa em flagrante e colocada à disposição da justiça. E tem mais um caso aqui de embriaguez ao volante em Araçatuba, na Eliezer Montenegro Magalhães, SP 463, um construtor de 48 anos que não tem CNH, ele foi flagrado embriagado. Isso aconteceu na madrugada de sábado. O teste do etilômetro constou índice quase 3 vezes maior do limite, cerca de 0,94. De acordo com o boletim de ocorrência, o construtor, que mora no Morada dos Nobres, trafegava pela rodovia logo à frente de uma equipe da polícia rodoviária. O carro dele, um Gol, começou a falhar e de repente entrou para o acostamento. Aí os policiais viram a cena, foram ajudar,
mas aí perceberam que ele estava com aquele odor etílico, fala pastosa, aqueles sinais de embriaguez. Ele foi convidado a fazer o teste do bafômetro, acabou sendo questionado. Também confessou ter ingerido cerveja na casa de sua irmã e disse que estava indo para a sua residência. Pois bem, como deu acima do permitido, ele foi levado para a delegacia, ele solicitou uma contraprova e foi colocado em liberdade. Uma mulher de 22 anos, moradora da Vila Xavier, em Birigui, ela foi presa na madrugada de sábado acusada de tentativa de furto. Ela e um homem que conseguiu fugir tentaram furtar parte da instalação elétrica da casa de um policial militar residente na Vila Angélica, onde eles foram entrar na jaula do leão. A vítima estava trabalhando na madrugada, quando foi informada que desconhecidos haviam invadido o quintal da casa dele. A equipe seguiu para o imóvel e nas imediações cruzou com o casal, que estava de bicicleta, qual foi abandonada assim que eles perceberam a aproximação da viatura. Os dois correram. A acusada foi alcançada e detida próximo dela. Foi apreendido um alicate. Ela foi levada para o plantão onde confessou a tentativa de furto. Ao vistoriar o local do crime, a polícia encontrou a fiação do quadro de energia que alimenta o sistema de energia solar danificado. O fio estava cortado e o aparelho responsável pela conversão foi danificado. Segundo o que foi informado à polícia, quando os acusados cortaram o fio, houve uma explosão, o que chamou a atenção dos moradores sobre o furto. Ela não disse quem era o homem que a acompanhava e nem onde morava. Como o crime, segundo o delegado, ficou configurado com pena superior a 4 anos de prisão, não foi arbitrada a fiança e ela ficou presa à disposição da justiça. O empresário Alexandre Eugênio Garais, 43 anos, de Guarapuava, morreu sábado depois de bater a BMW que conduzia na Marechal Rondon. O filho dele, que o acompanhava, presenciou o acidente. Com a colisão, o motor do carro foi lançado em uma pastagem à beira da pista e pegou fogo, sendo necessária a presença dos bombeiros. Segundo o BO, o acidente foi na pista leste. O empresário seguia com a sua BMW, não se sabe por qual motivo. Quando passava no quilômetro 499, mediações da praça de pedágio em Glicério, perdeu o controle. O carro foi em direção ao acostamento, bateu na mureta de concreto de escoamento de água e capotou. O local estava sendo periciado, os bombeiros no local, a polícia fazendo atendimento, socorro também. O homem foi levado para o hospital. Quando a polícia foi ao hospital para ouvir a vítima sobre o que tinha acontecido, os policiais foram comunicados de que o homem já tinha falecido. E o condutor de um Fox preto capotou o veículo na manhã de sábado. Isso aconteceu na rodovia Marechal Rondon, a SP-300, próximo à alça de acesso que dá a Assis Chateaubriand. Apesar do susto, felizmente, ele não se feriu. Segundo apurado, o homem, que não teve a idade divulgada, seguia com o automóvel pela pista quando, por motivos a serem apurados, perdeu o controle da direção, vindo a capotar. O Fox parou no canteiro central. A equipe da concessionária Via Rondon, eles estiveram no local auxiliando o trânsito. A ocorrência foi apresentada no plantão policial e as causas apuradas pela Polícia Civil. E agora, o nosso destaque final. O corpo de um homem foi encontrado à beira de um córrego nas imediações do bairro Recanto Verde, em Birigui, no início da noite de sábado. A vítima tinha uma tatuagem de escorpião na coxa da perna esquerda e tinha um ferimento na cabeça. Exame necroscópico deve apontar se é referente a possível agressão ou em função de queda. O delegado Dr. Eduardo Lima de Paula foi até o córrego nas imediações da rua João Ferreira Filho, após ter informado da localização de um cadáver. A área estava preservada pela equipe da PM e foi acionado o Instituto de Criminalística, que também enviou profissionais para a realização da perícia. O corpo estava próximo do leito de um pequeno córrego em estado de rigidez cadavérica. A vítima vestia a camiseta da ETEC, Centro Paula Souza, e uma bermuda, e apresentava um ferimento na cabeça. O corpo foi encaminhado para o IML. Muito bem, já são 11 horas e 39 minutos. Plantão de polícia para você aqui no Quarto Poder. Vamos falar da Protegilar, que faz todo o trabalho de limpeza e manutenção preventiva do seu ar-condicionado
com um projeto diferenciado, um processamento, um procedimento que só a Protegelar tem, a ecohigienização. Seu aparelho limpo, com toda a manutenção preventiva feita em apenas 1 hora, sem risco de vazamento de gás, sem ficar com a tubulação exposta, sem sujeira e sem bagunça. Você liga, faz o agendamento e os técnicos deixam tudo reparadinho para você, tudo pronto em apenas 1 hora. 3021 4514, 3021 4514 ou 3634 1286. Protegelar, na Anhanguera 638.